Ah, las primicias, cómo envejecieron, cómo el azar se convirtió en castigo, cómo el futuro se vació de humildes, cómo los premios cosecharon premios, cómo desamoraron los amores, cómo la hazaña terminó en sospecha, y los oráculos enmudecieron. Todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Oi, gente, meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós estaremos juntinhos aqui para falar a respeito de las conjunciones. O nosso país homenageado hoje será o Uruguai e eu espero que vocês gostem. Mas falando um pouquinho de conjunciones, vamos ver o que é isso. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa figura geométrica, um coração. Imagina você, um coração todo pontilhado, né? Qual vai ser a função de uma conjunção em cima de um coração pontilhado? Imagina só que a conjunção vai ser um lápis, onde você vai unir cada pontinho. Então, cada um desses pontinhos unidos, o resultado vai ser o coração desenhado. A função da conjunção é exatamente essa, a de unir os elementos e de esclarecer ideias. Nós vamos ter conjunções coordinantes e conjunções subordinantes. Então vamos ver cada uma das suas funções, cada um dos seus exemplos e vamos ver como essas conjunções elas aparecem na música, na poesia, nas frases, no dia a dia. Eu espero que vocês gostem. Coordinantes. Vamos ver quais são as conjunções coordinantes, que seriam as coordenadas do português. A primeira, copulativas. I, e ni. I, e ni. Elas nos trazem uma ideia de soma, adição. Só que nós vamos ver com muita calma a diferença, a particularidade da conjunção YY para a conjunção E. A seguir. Disyuntivas. O, já, sea, hora. O, já, sea, hora. São conjunções alternativas em português. Só que nós vamos estudar também com muita calma a diferença da conjunção o para o. Existe aí uma particularidade. A seguir. Adversativas. Pero, mas, empero, sino, no obstante, sin embargo, antes, bien, aun, quando. Nessas conjunções é importante ressaltar o que é uma conjunção adversativa. O que é adversidade? É oposição. São conjunções que contradizem. Pensa só nessa frase. Quando eu falo pobre, mas feliz. Então, eu tenho a conjunção mas sem acento que indica adversidade, que indica oposição. Quem é que nunca ouviu pero que sí, pero que no, não é? Só que nós temos sinônimos para pero, o mas sem acento. Agora, temos também um problema. O mas sem acento, ele é um monossílabo homônimo, porque na língua espanhola também existe o mas com acento. E qual é a diferença? O mas sem acento é a conjunção adversativa mas. O mas com acento é o advérbio de intensidade mais. As adversativas do português são mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Só que o todavia do português não é o todavia do espanhol. Todavia do espanhol é acentuado e quer dizer ainda. É um advérbio de tempo que nós já vimos na nossa aula de advérbios. Agora, em espanhol, as adversativas são pero, mas sem acento, sin embargo, no obstante, ok? E o entretanto, isso também é importante ressaltar, porque em português você tem mas, porém, todavia, entretanto. Em espanhol o entretanto existe, mas o sentido dele é completamente diferente, meu amigo. Entretanto quer dizer ao mesmo tempo que. Entretanto eu hablo, tu escuchas. Ao mesmo tempo que eu falo, você me escuta. Então, entretanto, no espanhol,
não indica adversidade, indica simultaneidade. Tá bem ligadinho nisso? Vamos para a próxima. Consecutivas oleativas. Pues, así que, con que, luego, por tanto, por consiguiente, agora bien. Consecutivas oleativas. Isso se torna fácil, meu amigo, minha amiga, pela analogia que nós temos com o português. Então, nesse momento, é legal ressaltarmos as diferenças, né? O pues, você já desconfia que é pois. Só que nós temos em espanhol o assim que você jura que é o assim que do português. Nananinaná. Assim que quer dizer devido a isso, por isso, em função disso. Então, quando eu falo assim, ó, estudiei muito, assim que, aprovei. Eu estudei muito. Devido a isso, por isso, em função disso, eu fui aprovada. Quando eu falo, comi muito, assim que engordado. Comi muito, por isso engordei. Ok? Então, assim que te dá essa ideia de devido a isso, por isso, em função disso. Mas vamos aproveitar esse momento e abrir um leque? Vamos lá. Assim que. Caramba, como é que eu falo assim que em espanhol? En cuanto. Que não é o enquanto do português. En cuanto se escreve separado em espanhol. En cuanto, C-U-A-N-T-O. Quer dizer assim que. Portanto, se eu tenho, enquanto cheguei a casa, sonou o teléfono. Assim que eu cheguei a casa, o telefone tocou. E o enquanto do português, como ele é falado em espanhol? Mientras. Mientras hablo, me escuchas. Enquanto eu falo, você me escuta. A expressão espanhola que indica simultaneidade é mientras, quer dizer enquanto. A estrutura espanhola en cuanto quer dizer assim que, tão logo que, imediatamente depois. E o vocábulo assim que quer dizer devido a isso, por isso, em função disso. Festa lembra alegria, que lembra futebol, que lembra Uruguai. A primeira Copa do Mundo foi sediada no Uruguai em 1930, mas até ela acontecer foi realizada uma série de reuniões pela FIFA. A primeira tentativa aconteceu em 1905, mas ninguém se interessou e o assunto voltou para a gaveta. A segunda tentativa não foi destruída pela falta de interesse, mas sim pela Primeira Grande Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Somente nas mãos de Gilles Rimet, em 1928, e com o sucesso do torneio olímpico de futebol, a primeira Copa do Mundo saiu do papel e virou realidade. Espero que vocês estejam ligadinhos aí nessa parte de conjunções coordinantes. Só que dentro das conjunções coordinantes, nós vamos ter algumas observações. Que observações serão essas? Serão regras de eufonia. Professora, o que é uma regra de eufonia? Uma regra de eufonia é uma regra de som, ok? Então vamos pensar em português. É sempre legal trabalhar o espanhol com analogias da nossa língua. Vamos pensar. Gente boa, em português, quando eu tenho dois fonemas idênticos, lado a lado, o que ocorre? Eles se fundem e nasce ali um novo fonema, não é isso? Muito bem. Em espanhol, isso não pode acontecer. Para evitar esse choque de som, esse choque de sonido, nós trocamos algumas letrinhas para evitar. Então, aquela letrinha que é idêntica a outra, ela vai deixar de ser. Só que, semanticamente, nada será alterado. E, em vez de I, antes de I ou HI, mais consonante. Veja bem o que é isso. A conjunção aditiva seria Y, Y. Só que Y vai virar E diante de I ou HI. Professora, não estou entendendo. Vamos lá. Digamos que a original seja Y e a genérica seja E. Então eu quero falar padre e hijo. O fonema de Y é I.
O fonema de HI é I, porque o H é mudo foneticamente em espanhol. E essa regra eufônica é uma regra de som. Então, se eu tenho padre e hijo, eu vou ter dois fonemas idênticos no mesmo patamar. E esses dois fonemas vão se fundir em um só, padre e hijo. Para evitar isso, eu vou colocar E ao invés de I, diante de I ou HI. Portanto, eu vou ter padre e hijo. Muito bem? O mesmo vai acontecer com I. Eu falo Mariana e Inês. Por que não I? Porque se eu falo Mariana e Inês, eu vou acabar fundindo esses dois fonemas. Mariana e Inês. Isso não pode ocorrer. Portanto, Mariana e Inês. Agora, professora, por que tem que ser diante de HI mais consoante? Porque nós temos alguns vocábulos com HI que formam um ditongo. Por exemplo, hierro. O que é um ditongo? É uma vogal e uma semivogal. Muito bem, só que um ditongo em espanhol é uma vogal fraca e uma vogal forte. Eu vou chamar de vogal fraca as semivogais. Eu vou chamar de vogal forte as vogais. Tudo bem? Então vamos pensar. Se um ditongo é uma vogal forte, uma fraca, e o acento de pronúncia, o acento prosódico recai sobre a forte, eu vou ter um ditongo. Portanto, se eu falo hierro, o acento prosódico está na vogal E. Portanto, diante de I, diante de HI formando ditongo, eu posso ter Y. Porque se eu falo manganês e hierro, pode ocorrer? Pode, porque eu vou ter dois fonemas idênticos, HI. Só que a prosódia, a pronúncia maior, não está recaindo sobre o HI. Ela está recaindo sobre o E. Então, imagine você que a sílaba é isso. Hierro. Então, eu vou ter I e hierro. Dois fonemas idênticos. Quem vai estar no mesmo patamar? Do E e o Y. Então, Y e E podem coexistir. Portanto, recapitula comigo. Y diante de HI formando ditongo, pode acontecer. Ele só não pode aparecer diante de HI mais consoantes. Entenderam direitinho? Vamos para mais um exemplo. Menos em início de pergunta. Gente, olha só. Menos em princípio em início de pergunta. Em início de pergunta, eu posso usar Y, mesmo que a pergunta se inicie por I. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, I Inês viene, a intensidade de Y no início da pergunta vai ser muito maior do que o I de Inês. Então, pensa comigo da seguinte forma, quando eu falo I Inês. O que vai acontecer? I Inês. Eles não estarão no mesmo patamar. Então, eles podem coexistir porque eles não vão se chocar. Então, recapitula comigo essa regra eufônica, toda ela. Eu vou usar E ao invés de Y diante de I e HI. Muito bem. Menos quando esse HI formar ditongo e menos em princípio de interrogação. Quando HI formar um ditongo, eu vou usar Y. E quando I estiver em princípio de interrogação, eu vou usar Y também. Tudo bem? Vamos para a próxima. U em vez de O, antes de O, HO. Mais uma vez, com aquela brincadeira da original e a genérica. Original, a conjunção original é a O e a genérica é a U, tá? Então vamos pensar assim, eu vou usar O. O que é O? Ou, né? É a nossa alternativa do português, ou isso ou aquilo. Eu quero estudar inglês ou espanhol. Eu quero plata ou ouro. Agora pensa. Ouro. Como é que se escreve ouro? O-R-O. Tudo bem? Beleza. Agora se eu coloco plata ou ouro, eu vou ter mais uma vez dois fonemas idênticos. E dois fonemas idênticos no mesmo patamar podem se fundir. O que vai acontecer com HO? Mesma coisa. Minutos ou horas. Por quê?
porque H-O, o H no espanhol, foneticamente falando, é mudo. Então, diante de H-O, eu também não posso usar o O. Então, eu vou usar quem? O genérico U. Eu vou falar minutos, U, horas. Eu vou falar plata, U, ouro, para evitar qualquer choque de sonido. Agora, nós vamos ter exceções? Nenhuma. A regra é bem clara. Diante de O ou HO, eu vou usar a conjunção U. Ficou bem ligadinho? A seguir. Palavra lembra poesia, que lembra Mário Benedetti, que lembra o Uruguai. Autor de mais de 60 livros, romances, novelas, teatro, ensaios e poesia, traduzidos em mais de 20 idiomas, é considerado um dos grandes nomes da literatura hispânica da atualidade, com uma bagagem considerável de prêmios, mas inexplicavelmente ainda muito pouco lido e traduzido entre nós. Dramaturgo, poeta, ensaísta e novelista, Mário Benedetti logrou boa parte de sua popularidade com seus contos. Seu sólido prestígio de escritor repousa também em suas poesias e novelas. Subordinantes. Copulativas. Que, antes de subordinadas e substantivas. Copulativas. Que, é uma subordinada. Causales. Porque, pues, puesto que, ya que, una vez que, como que. O interessante dessas conjunções é mostrar e trabalhar com as analogias do português. Em português, o puesto que seria o visto que, já que, tudo bem? Finales. Por que, para que, a fim de que. Essas finais são fáceis de serem identificadas. Só que existe mais uma em espanhol que é bem interessante, que é o no sea que. E é bem legal a gente trabalhar as diferenças, porque o para que, a fim de que, o falante nativo da língua portuguesa, ele associa logo. Agora, o no sea que, ele pensa que se trata de a não ser que. E no sea que é uma final, que significa para que, com a finalidade de. Mais uma. Condicionales. Se, como, con tal que, siempre que, salvo que, é uma condicional. Ela estabelece uma relação de condição. Se quieres ser doctor, estudia. A condição para que você seja doutor é que você estude. Então, ela estabelece essa relação de condição. Mais um. Comparativas. Como, assim, assim como que, tal como, de modo que, de la misma maneira que. Todas essas conjunções, elas introduzem uma ideia de comparação. Mais uma. Concessivas. Aunque, si bien, por más que, siquiera. As concessivas, elas estabelecem uma relação de concessão. Então, vamos pensar na seguinte conjunção. Aunque, que é a concessiva mais usada em espanhol. Seria em português, ainda que, mesmo que, embora. Então, pensa comigo nessa frase. Aunque no tenga dinheiro, me casaré. Ainda que eu não tenha dinheiro, me casarei. Me casarei, ainda que eu não tenha dinheiro. Ou seja, eu vou realizar essa ação, mesmo que seja difícil. Isso é uma concessão. Temporales. Quando, luego que, antes que, después que, mientras ou mientras que. Essas conjunções indicam tempo. Como nós havíamos dito ainda há pouco, a conjunção mientras quer dizer enquanto. Mientras que, enquanto que. E nós temos mais uma, mientras tanto, enquanto isso. Luego, logo, ya, já. Todas essas conjunções, elas indicam tempo. Elas nos passam a ideia de tempo. Bom,
Após termos apresentado todas essas conjunções, eu quero agora ler para vocês um poema muito bonito, que trabalha o tempo todo com condicionais, que são Los Instantes, de Jorge Luis Borges. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, não só nas conjunções, mas no teor, na semântica desse poema, que é muito bonito e eu estou torcendo para que vocês gostem e o compreendam. Vamos lá? Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de esto está hecha la vida. Y solo de esos momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Jorge Luis Borges. E aí, gostaram do poema? Eu sabia. Jorge Luis Borges foi um grande escritor argentino. Nós já falamos dele em algumas aulas anteriores. E esse poema, como eu havia dito, ele usa muito conjunções condicionais, né? Mas agora, para ilustrar um pouquinho mais a nossa aula, eu queria chamar um clipe. É o clipe do Maná, com a música Vivir Sin Aire. É uma música que trabalha também um pouquinho com a condicional, né? Se eu pudiera, como quisiera poder vivir sin aire. Então vamos lá, vamos ouvir o clipe, prestar bastante atenção na letra e nos deliciarmos com a letra e as conjunções.
E aí, gostaram do clipe? Que bom, é bem legal. E agora, mais uma vez, para aquela nossa brincadeira, né? De tentar cantar e tocar a música. Do Maná, Vivir Sin Aire. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti, pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor, como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría matar esta canción. Vamos agora pra dica de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá? Dicas de estudo. Meu amigo, minha amiga que está aí do lado de lá. Gente boa, a minha dica de estudo para vocês é exercitar ao máximo as conjunções. Com certeza, a analogia que é feita com o português também é super importante nesse momento, viu, gente? Mas sem sombra de dúvidas, exercitá-las, né? No nosso material didático nós vamos ter aí uma penca de exercícios e é interessante que vocês façam. Tudo bem? Essa é a minha dica para vocês. Bom estudo e um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente! Na aula de hoje estudamos as conjunções. E nós vimos, né, duas conjunçõezinhas que sofrem uma pequena alteração. São as conjunções Y e O. Y é substituída por E, diante de I e diante de HI. Menos quando HI forma um ditongo e em princípio de interrogação. E vimos também que O se converte a U diante de O e HO. Também é importante ressaltar aquelas conjunções temporais importantes. Mientras, enquanto, não así que não é assim que. Así que quer dizer devido a isso, por isso, em função disso. Mientras quer dizer enquanto. Temos também a estrutura enquanto do espanhol, que quer dizer assim que, tão logo que, imediatamente depois. É importante que você fique ligadinho nesses detalhes, hein, meu amor? Bons estudos! Bueno, mi compañero de clase, en este momento lo que tengo que decirle es la importancia de resaltar las conjunciones a los alumnos, trayéndonos siempre temas interesantes, músicas, videos, películas, para que ellos puedan resaltarlas, estudiarlas y memorizarlas. Adiós.